Olá, meus amados irmãos. Olá, a paz do Senhor. Eu tô aqui ainda lendo, ainda meditando. Espera mais um pouquinho, algumas pessoas entrarem pra gente começar. E aí, Letícia? Deixa lá. Olá, graça e paz. Missionária, tá aí. Ô, missionária, esperei você e tu não veio, mulher de Deus. Janaína, aniversariante do dia. Parabéns, está aqui conosco também. Gente, eu tava aqui envolvido estudando, quando eu vi já era 3 e 1, eu falei, meu Deus, a palavra é muito tremenda, né? A palavra de Deus é muito, te prende de uma forma, te faz viajar, alimenta a nossa alma de uma forma que muitas das vezes a gente vai passando a hora. Por isso que na Bíblia diz, né, medita na minha lei de dia e de noite. E muitas das vezes nós nos pegamos fazendo tantas outras coisas, em vez de estar meditando na palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. Mas eu vou iniciar, já são 3 e 5. E eu convido você a fechar seus olhos agora. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Isaí, Deus querido, essa ferramenta, Senhor, Deus, que o homem criou, mas com a tua permissão, para Deus, nós, servos de Deus, usarmos, Pai, para apregoar as boas novas e o ano aceitável do Senhor, para instruir em justiça, para ser, Senhor Deus querido, um instrumento poderoso em tuas mãos. Pai, desde já me coloco, Deus, na tua total dependência, e que a minha lógica venha sumir nessa hora, e que o teu Espírito venha tomar conta de tudo aquilo, Senhor, que já está dentro de mim através da tua palavra. Toca no coração dos teus filhos e das tuas filhas que vão estar nos ouvindo agora ou mais tarde, ou então num tempo futuro. Eu te peço desde já a tua graça, o teu poder manifestado, a tua glória, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, graça e paz. Então, o Senhor me deu esse tema, dê atenção àquilo que te acrescenta, e esse tema está relacionado não somente, está relacionado a pessoas, né? Está relacionado ao nosso momento também, porque aquilo que nós passamos na nossa caminhada com as pessoas, se nós deixarmos, vai retirar aquilo que o pouco que a gente tem, ou aquilo que já foi gerado dentro de nós. Então nós precisamos entender que nós só precisamos dar atenção e dar o devido valor àquilo que vai acrescentar na nossa vida. Não fazendo acepção, nós vamos entender tudo isso. Não fazendo acepção de pessoas, não julgando ninguém. Mas aquilo que não me acrescenta não presta para a minha vida. É isso que nós precisamos entender. Aquilo que não te acrescenta não presta para você. E se não presta para você, por que aquilo que não presta a gente não joga fora? Por que aquilo que nos faz mal a gente não joga fora? Por que aquilo que não nos faz bem não traz boas lembranças, não é boa companhia,
não tá para acrescentar nada na nossa vida? Por que a gente não bloqueia logo? Por que a gente não tira logo? Por que a gente não se desfaz logo? Tem envolvido no nosso meio, com o espírito, com a alma e com o corpo, muito sentimentalismo. Damos muitas das vezes a devida atenção a muito sentimentalismo sem nos resguardar. E muitas das vezes nós nos sabotamos com os nossos próprios sentimentos. Mas o Senhor vai falar conosco nessa tarde e eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que nós vamos começar a falar sobre uma passagem que é uma passagem muito legal, que é de Davi e seus valentes. Está lá em 2 Samuel 23, 14 ao 17. É uma passagem muito linda. Você que está abrindo aí a sua Bíblia, pega a Bíblia, pega um bloquinho, anota, porque quando nós anotamos, nós guardamos 80% daquilo que é ministrado. Quando somente ouvimos, guardamos somente 20%. Isso são dados científicos de estudiosos. Bom, 2 Samuel 23, do 14, 15, 16. De repente a gente lê o 17 também, só para a gente entender. Os valentes e os guerreiros de Davi. Davi estava em uma fortaleza. Você sai aí da internet. Oi, gente. Minha internet aqui deu uma pausa. Então, essa é uma passagem que Davi, ele fala com os seus valentes, intenta, fala alguma coisa, porque tudo que é gerado tanto para o bem como para o mal, ela é falada, ela é dita, né? Ela é proclamada, ela é asseverada. E aí Davi, passando por Belém, que estava sendo sitiada pelos filisteus, falou assim: eu queria tanto tomar uma água lá de Belém, só que se eu entrar lá vai dar guerra. Vai dar guerra. Mas os valentes, os 3, ele tinha vários valentes, mas 3 valentes ouviram aquilo que o seu rei pediu e deram a devida atenção a ele, e foram lá corajosos e romperam, pegaram a água para Davi e deram para Davi. Só que Davi achou aquilo ali tão lindo, Davi achou aquilo ali tão honroso, que não quis nem beber aquela água, porque eles poderiam morrer. Olha só, que coisa profunda. Os valentes poderiam morrer simplesmente pelo fato de Davi ansiar beber a água de Belém, e Belém estava sitiada pelos filisteus. Ele não estava andando com gente que estava com a mesma visão? Ele estava andando com pessoas que estavam com a mesma visão. Ele estava andando com pessoas que acrescentavam. Os valentes de Davi tinham a mesma visão. E, por um pequeno detalhe, isso tem várias passagens com o valente do Davi, passando por várias coisas e várias guerras, e eles vencendo várias guerras. Eles nunca colocaram em empecilho, porque eles estavam na mesma visão. E aqueles que estão na mesma visão acrescentam. Aqueles que estão na mesma visão, eles não trazem danos para a nossa vida. Aqueles que estão na nossa vida, eles estão sempre dispostos a fazer aquilo que o rei ordena, aquilo que o seu líder ordena, aquilo que Deus ordena. Então, nessa tarde, eu já libero uma palavra para você, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Aquelas pessoas que estão ao seu lado e não têm tido a mesma visão que você, descarta. Nós nos tornamos refém dela. Agora, se essa pessoa tiver a mesma visão, se essa pessoa estiver acrescentando na minha vida, se essa pessoa estiver olhando para Cristo, tiver visão espiritual,
beleza, eu vou juntar com ela sim, porque ela vai estar caminhando comigo na mesma visão. Então vai acrescentar algo na minha vida, vai acrescentar esperança. Quando eu não estiver bem, vai acrescentar palavras de Deus que vai aumentar a minha fé, que vai cultivar a minha fé. Não é palavra de positivismo, é a palavra que gere fé e faça com que eu creia. Então essas pessoas vão acrescentar na minha vida. Agora tem aqueles que são sugadores de energia. Aquela pessoa que suga a tua energia, por que você continua andando com ela? Ou com ele? Se a pessoa que você anda não tiver a mesma visão, não tiver o mesmo propósito, eu vou repetir, ela vai estar só te sugando, ou ele vai estar só te sugando. E aí você vai dar atenção a uma pessoa que não te acrescenta. Você vai entregar o seu tesouro, que é a sua confiança, a uma pessoa que não te acrescenta. Você vai entregar a confiança e depositar algo que você precisa desabafar com uma pessoa que não te acrescenta. O que isso vai fazer? Não vai prestar para nada. Pelo contrário, os conselhos só vão ser conselhos que não estão pautados na palavra de Deus. E outra coisa, tem pessoas que só entram na nossa vida só para saber da nossa vida. Não entram para ajudar em nada. Só que nós precisamos fazer essa autoanálise. Ah, mas eu gosto tanto dessa pessoa. Ah, mas eu gosto tanto de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas ela não é crente, ou ele não é crente. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode continuar gostando dessa pessoa. Você pode continuar falando com essa pessoa. Mas não entrega nas mãos dessa pessoa o seu tesouro. Não entrega as suas aflições. Não entrega os seus segredos. Não entrega. Entrega a pessoas que vão te acrescentar. Que vão te acrescentar algo, mas é algo de Deus. É algo que vai fazer você crescer, que vai fazer você levantar, que vai fazer você florescer. E é na presença do Senhor. Você não vai deixar de falar. Você vai continuar falando, você vai continuar conversando. Mas você e eu, nós precisamos analisar. Dê atenção àquilo que te acrescenta. Se está me acrescentando, eu vou dar atenção. Se não estiver me acrescentando, bota para correr. Mas aí tem uma questão, né? Tem a questão do marido, tem a questão da esposa, que não é convertido, que não é convertido. Já é outros 500. Aí nós mulheres, precisamos ter sabedoria para contar algumas coisas ou não. Porque não vai ter discernimento. E não tendo discernimento, como é que também vai poder nos ajudar? E pelo contrário, muitas das vezes, olha o que acontece. Quando nós falamos de algumas coisas, ou o que acontece na igreja, ou alguma irmã que nos aborreceu, ou alguma situação que aconteceu por uma pessoa que não é espiritual, sendo nosso cônjuge, o que faz? Faz um bloqueio maior naquela pessoa com relação ao evangelho. Faz ao contrário. A pessoa fica mais bloqueada, porque é isso que o inimigo faz. Mas que você tenha uma amizade com o seu cônjuge, nem tudo nós podemos falar, porque não tem ainda maturidade espiritual para reter aquilo e entender que as pessoas são falhas, entender que o reino é desse jeito, que nós vamos viver com pessoas diferentes, vamos viver com pessoas falhas sim, e continuar ou caminhar para Cristo. Primeira coisa que o inimigo fala: nessa igreja você não vai, nessa igreja você não pisa. Por quê? Não teve sabedoria, não era para falar. Não era, se não vai te acrescentar, porque você está falando coisa para o teu cônjuge, se ele não tem sabedoria para lidar com as situações. Isso só vai piorar as coisas na sua casa, o seu relacionamento na sua igreja, com as suas irmãs, com o seu pastor, com a sua pastora, isso só vai piorar. Então, se o teu marido, se o teu cônjuge não tem espiritualidade, não é hora ainda de falar algumas coisas. Se não te acrescenta, porque você está entregando o tesouro e o inimigo sabe do potencial do teu cônjuge, então ele vai fazer o contrário. São os sofismas, são os bloqueios, as religiosidades que o inimigo coloca na mente
do cônjuge, que não é espiritual, que não vai acrescentar nada na sua vida, para bloquear a estada dele com Cristo. É isso que precisamos entender. Quando a gente desabafa algo com alguém que não é espiritual, aquela pessoa automaticamente ela tem um bloqueio de entrar na igreja. Tem gente que não entra na igreja. Estou falando para vocês, eu não tenho muito tempo de evangelho. Eu tenho somente 18 anos de evangelho. Mas nesse pouco tempo de evangelho que eu tenho, eu já vi muitas pessoas falando para mim, eu não entro na igreja por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, por causa da minha família, por causa da minha mulher que fala isso, do meu marido que fala aquilo. E muitas das vezes a pessoa não teve sabedoria porque não era para falar. Porque se não vai te acrescentar, é melhor você não falar, melhor você falar com Deus. Vamos continuar. Então essa passagem ela é muito linda, porque os valentes estavam com a mesma visão de Davi. E eles enfrentaram os filisteus e foram lá. Então acrescentou o quê? Mais confiança naqueles valentes. Davi teve a confirmação de 3 valentes. Ele estava com os seus valentes. Mas dentre todos os valentes, 3 foram realizar aquilo que Davi estava almejando. Ou seja, já Davi tinha certeza que pelo menos 3 ele poderia confiar. Que ia, qualquer sonho ou qualquer coisa que ele falasse, esses 3 iam pegar no braço dele, vamos, eu vou te ajudar a concretizar esse sonho, eu vou te ajudar a passar por cima dessas guerras, eu vou te ajudar a passar por cima dessas dificuldades. Ei, a pessoa que acrescenta, ela nos ajuda espiritualmente a passar por cima dos problemas, das dificuldades, dos ventos, dos momentos difíceis, nos entende, ora por nós. Então, se vai acrescentar, beleza, fala. Se não vai, por que está falando com pessoas que não acrescentam? Vamos lá. Vamos lá. Em 2 Timóteo 3:1. É uma epístola direcionada para Timóteo. Timóteo era um dos pastores dessa igreja onde ele estava. Eu não me recordo qual era a cidade onde ele estava. Mas Paulo, por ser o seu tutor, por ser uma pessoa que estava sempre acrescentando na vida de alguém, aleluia, que possamos ser mulheres que acrescentem palavras de Deus, fé, esperança na vida de alguém. Paulo acrescentou e sempre acrescentou na vida dos seus discípulos algo. Ele então, preocupado com Timóteo, porque ele gerou Timóteo, e Timóteo, entendendo o posicionamento dele como tutor, como mestre, na direção daquela igreja, recebeu aquela carta, porque aquela carta foi direcionada para Timóteo ler para ele e entender o contexto daquela igreja e o que aquela igreja estava vivendo. Então era direcionada para Timóteo, para ele entender o contexto da igreja e aplicar a sabedoria que Paulo mandou ele realizar através dessa carta. Então essas 2 cartas, a 1 Timóteo e a 2 Timóteo, são cartas direcionadas pessoal para Timóteo, mas a respeito da igreja. Amém? Conseguiram entender? Paz do Senhor, minha amada irmã Sônia. Então vamos lá. Dê atenção àquilo que te acrescenta. E nessa passagem que eu vou ler agora, que é 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, fala tremendamente e é poderoso, especificamente para nós, porque é uma carta direcionada pessoal para o pastor Timóteo, aonde era uma carta para ele ficar ligado com o que ele estava lidando, com quem ele estava lidando, com que situação ele estava lidando. Entre todos os capítulos, eu tirei esse capítulo aqui que o Senhor falou muito ao meu coração, que está lá os últimos dias, e é o que nós estamos vivendo, e eles já viviam naquele período, hein? Há mais de 2000 anos atrás,
Timóteo passava esse processo aqui com as suas ovelhas, com os seus irmãos, com os seus amigos, com as pessoas. E nós passamos também por isso hoje em dia. Olha como a palavra de Deus ela é boa e ela é nova. Ela sempre está atualizada, nunca desatualizada. Diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias, Paulo está falando para Timóteo naquele período, já estava falando que era nos últimos dias. A Paulo já estava cansado, gente, de viver com esse povo, que esse povo era difícil, gente, misericórdia. Nos últimos dias, perigosos tempos sobreverão. Então estava falando, Timóteo, fica ligado, porque tempos difíceis vão acontecer, vão vir sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Então fica ligado aí. Porque haverão homens, olha só, presta atenção nessa parte. É 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Eu vou parar no 9, tá? Então, porque haverão homens amantes de si mesmo. Se não te acrescenta, porque você está dando atenção. Avarentos, se não te acrescenta, porque está dando atenção. Presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Se não está te acrescentando, por que você está dando atenção a esse tipo de pessoa? Peraí, pastor, eu não tenho que dar atenção a essas pessoas? Calma, eu vou te dizer, no final, qual o tipo de atenção que nós temos que dar. Sem afeto natural. Se essa pessoa não tem afeto natural, você acha que ela vai ter contigo? Irreconciliáveis. Pessoas irreconciliáveis. Falsos acusadores. Incontinentes, sem controle. Cruéis, inimigo daqueles que são bons. Traidores, obstinados. Se não te acrescenta, porque você está dando atenção. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Isso aqui é forte demais. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, ou negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Se você não tem, aqui, acho que vai ficar o contrário aí para você, mas eu frisei bem forte aqui, ó. Afasta-te. Afasta-te. Se não está te acrescentando, afasta-te. Porque tem um rol de amizade com esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa, nós falamos de Cristo, nós ajudamos quando a pessoa pede, nós oramos quando a pessoa pede oração, nós estamos ali sim, mas para ser nossos amigos, para estar perto de nós, para conviver com a gente, se não acrescenta, porque ainda está vivendo com essas pessoas como um rol de amizade, como pessoas que estão dando conselho para você. Porque está permitindo receber conselho desse tipo de pessoas. Na Bíblia vem dizendo para Timóteo que era pastor. E essa palavra serve para mim e para você. Porque se eu e você nós apacentamos uma pessoa, nós temos que ter o discernimento de quem nós estamos apacentando. Porque nem todo mundo é ovelha. Tem umas que têm a pele de ovelha, mas são bode ou são lobos. São bodes ou são lobos. Então nós precisamos ter o discernimento de quem a gente está apacentando. Destes, na Bíblia fala, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, negando a sua eficácia. Ou seja, até parece ser bonzinho, até parece estar querendo aprender, até parece estar querendo, ajuda, mas nega a eficácia. Sabe por que nega a eficácia? Porque na primeira oportunidade corre para o pecado. Na primeira oportunidade fala mal de você. Na primeira oportunidade te taca pedra por trás. Mas pastora, a árvore que dá fruto não é apedrejada? É sim, mas esse é um outro contexto.
Nós estamos falando a respeito. Se não te acrescenta, por que está dando atenção a esse tipo desse tipo de pessoa? Por que que essas pessoas estão tão intrínsecas dentro de você que você não consegue largar a amizade, que não consegue largar o contato? Se a própria Bíblia diz, o conselho de Paulo para Timóteo e para mim e para você, se somos apacentadores, se estamos no ministério de resgate, nós vamos lidar com pessoas. Então nós precisamos selecionar as pessoas que vão acrescentar. Se não acrescenta na minha vida, não vai fazer parte do meu rol de amizade. Não vai. Não vai. Porque se eu andar com esse tipo de pessoas, eu vou estar sujeita a receber tudo de mal que essas pessoas têm. Isso não vai impedir de eu receber? Eu vou receber sim, porque o evangelho é pedrada, o evangelho muitas das vezes é calúnia, é ingratidão, uma série de coisas. Mas se a Bíblia está me alertando que eu não devo colocar esse tipo de pessoa como amigo, como pessoas próximas, como pessoas íntimas, por que que eu estou colocando? Eu estou querendo arrumar confusão para a minha vida. Eu estou me sabotando. Se na própria Bíblia diz para a gente se afastar, por que você ainda está junto dessa pessoa? Eu não estou falando, não me leve a mal, não leve literalmente falando. Eu não estou falando para você largar essa pessoa, não estou falando para você largar o teu marido, eu não estou falando isso, eu estou falando para você ter o discernimento. Se não está te acrescentando, está tirando. Se não está te acrescentando, está fazendo mal. Está fazendo mal. E ele continua dizendo, lá no 6, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecado. Entra sorrateiramente. Quando você vê, já está dentro da sua casa. Quando você vê, já está dentro da sua casa. E aí, em vez de levar a palavra que vai fazer com que as mulheres, que os homens larguem o pecado, os conselhos dessas pessoas, elas vão levar cada vez a pessoa mais para o buraco, porque tem aparência de piedade, mas não sabe a eficácia dela. Ou seja, não viveu verdadeiramente um encontro com Deus. Tem até aparência, veste roupa, bota coque aqui em cima, como eu estou hoje, ó, um coquezinho. Bota o coque aqui em cima, veste até uma roupa. Mas por dentro, quer entrar na tua casa, quer saber o que você tem, quer invejar a sua vida. E em vez de te ajudar a sair da situação de pecado, ela entra e fala, não, esse é assim mesmo, você é de carne, entendeu? Você é de carne, vai vivendo assim mesmo, entendeu? Vai empurrando com a barriga, não dá nenhum tipo de conselho que acrescenta. Se não acrescenta, retira, afasta, sai da tua vida. Vamos lá. Então levam essas mulheres todas carregadas de pecado, levadas para várias concupiscências. Aí essa pessoa entrou sorrateiramente e em vez de fazer com que as pessoas entendam o pecado e saiam dela, pelo contrário, faz as pessoas ficarem mais presas ao pecado. Presa mais à concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Pessoas que não têm esse caráter, não têm um caráter transformado em Cristo, entram muitas das vezes nas vidas das pessoas para piorar. Se não está te acrescentando, retira da tua casa, retira do teu rol de amizade, retira, dá um tempo, dá um pause. Dá um tempo, dá um pause, fala, Senhor, me dá discernimento para eu poder entender se essa pessoa está me acrescentando ou se não está acrescentando algo na minha vida. 7. Que sempre, olha só, isso é forte. Isso aqui é para crente, tá? Isso aqui é para crente. Isso é crente que está na igreja, que está nos cultos, ó, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, fica ligado, porque tem muitas pessoas que vão entrar, vão estar no tabernáculo, né? Antigamente era tabernáculo, cenáculo. Vão entrar no tabernáculo, vão ouvir a palavra, mas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê?
tem um coração corrompido. Pronto. Tem um caráter corrompido. São pessoas presunçosas, são irreconciliáveis, são orgulhosas, são blasfemas, são desobedientes a pais e a mães, são ingratos, são profanos, são falsos acusadores, são incontinentes, são traidores, são obstinados, são soberbos, são amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Paulo, se liga. Paulo falando para Timóteo. Timóteo, fica ligado, porque essas pessoas, elas sempre estão ouvindo a verdade, elas sempre estão aprendendo, aliás, mas essa verdade nunca entra, porque se a verdade não entrar, eu não sou transformada. Aleluia! Se a verdade não entrar, a pessoa não é transformada. Se a verdade não entrar, ela não entra no arrependimento, ela não confessa e não larga, e não alcança misericórdia. Nós precisamos entender aquilo que não nos acrescenta, nós temos que tirar da nossa vida. E aqui ele está falando para crente, para pessoa, porque crente até o diabo é, né? Então, para as pessoas que estão na igreja, que crente até o diabo é. Muitas das vezes o diabo é mais crente que muito crente, porque ele treme e teme diante do poder de Deus. E tem muito homem e mulher, tem muito, nem vou dizer crente, tem muitos homens e mulheres que entram na casa do Senhor, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não tremem e não temem. A verdade é que entra, que me limpa, que me transforma. Estão sempre ouvindo, mas nunca deixa essa verdade entrar para vasculhar, porque lá do versículo 1 ao versículo 5 vem dizendo, porque são pessoas dessa maneira aqui. São dessa maneira e não vão mudar enquanto a verdade não entrar. Ou seja, então se não está acrescentando na minha vida, eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho que tirar. Eu preciso me afastar. Se não está me fazendo bem, eu preciso me afastar dessas pessoas. Que sempre, isso é forte demais, gente. Isso é forte demais. Eu vou ler novamente. O 5 vem dizendo, tendo a aparência de piedade. Tem muitos que têm aparência de piedade, mas nega o poder dela. Destes, afasta-te. A palavra de Deus vem dizendo, destes, afasta-te. Timóteo, dessas pessoas que eu te falei, afasta-te. Porque a verdade não entrou dentro delas. Elas estão na igreja, elas entram, elas saem, elas sentam, mas elas ainda estão dentro dela com todas essas mazelas na alma e precisam ser libertas. Então, destas, afasta-te. Ou seja, se não está te acrescentando, retira da tua vida. Aí ele deu o exemplo, como Janes, sei lá como é que fala. Janes e Jambres resistiram a Moisés, que era um mágico de Faraó naquela época. Resistiram a Moisés e Arão, porque quando Arão chegou diante de Faraó, junto com Moisés, para falar que o grande eu sou o enviou, ele levou um cajado, e esse cajado se transformou em cobra. Então veio Janes e Jambres, também fizeram a mesma coisa, só que o cajado de Arão comeu, que virou a cobra, comeu o cajado dos dois, porque com Deus é maior do que esses mágicos fajutos de Faraó. Então ele vem dizendo assim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim eles também resistiram à verdade. Olha só que coisa profunda. Resistiram à verdade, sendo homens de mente corruptas, reprobos ou reprovados quanto à fé. Está explicado, não preciso nem falar muita coisa. Ou seja, se essas pessoas... Olha, Paulo está dizendo para Timóteo que existia ali na igreja pessoas que tinham essa mesma mente. Uma mente corrupta, reprovado com relação à fé, porque ainda não creram no Senhor Jesus, não creram que Ele é aquele que transforma todas as coisas, ainda vive nas velhas formas de ser, de agir, de pensar. Ele está dizendo, Timóteo, fica ligado, dessas pessoas você se afasta. Se afasta. Essa é a palavra. Se não está me acrescentando, se afasta. E no 9 vem dizendo, mas não irão avante.
Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está dizendo. Paulo dizendo especificamente para Timóteo ficar ligado com relação à igreja. Aí está dizendo, mas não irão avante, porque sua loucura será manifesta a todos, assim como a deles também. Isso é forte demais e é triste também. Só que nós temos que viver, nós temos que praticar a comunhão. Só que nós só precisamos entender e colocar cada um no seu lugar. Pronto. Eu preciso colocar cada um no seu lugar. Se são pessoas que têm todas essas características, o qual eu falei, aqui está em 2 Timóteo, você que chegou depois, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, vem dizendo, dessas pessoas afasta-te, dessas pessoas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, e essas pessoas não irão avante, porque a sua loucura se manifestará a todos, ou seja, todo mundo vai ver como elas são, porque não tem como. Uma hora a pessoa vai se revelar o que ela é. Uma hora a capa cai. E aquilo que não acrescenta em mim, para a minha vida, eu prefiro retirar. Aquilo que não vai acrescentar algo de Deus na minha vida, eu prefiro retirar do meu rol da amizade. Eu prefiro retirar do meu rol de conselhos. Salmo 1 vem dizendo, e não se detém na roda dos pecadores, e não se tem conselhos com prazer dos ímpios. Vamos ler lá. Salmo 1. Vamos lá. Salmo 1. Não estava nem no contexto, mas vamos finalizar com esse Salmos 1 aqui. Salmos 1. Salmos 1. O Senhor está nos orientando nessa tarde, dizendo, filho e filha, se não te acrescenta, retira. Está te fazendo mal. Se não te acrescenta, filho e filha, retira. Sai de perto. O homem, abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo os conselhos do ímpio. Não está me acrescentando. Tira. E tem muitos que estão na casa do Senhor também, que escuta e nunca chega à verdade. Também afasta-te. Aqui está dizendo. Lá em 2 Samuel 23, do 14 ao 17, que foi o início da live que eu falei, dos valentes, 3 valentes estavam com a mesma visão, então estava acrescentando. O rei pediu algo, os valentes foram lá, entraram, investiram no sonho, na vontade de Davi. Então estavam com a mesma visão, com o mesmo posicionamento. Então estava acrescentando na vida dele. Estava acrescentando o quê? Confiança. Estava acrescentando o quê? Caramba, são pessoas fiéis, são pessoas obedientes, são pessoas que estão comigo para somar. Agora tem pessoas que não são dessa maneira. E eu e você precisamos identificar isso. Esse é um alerta da parte de Deus para mim e para a tua vida. Que isso retarda muitas coisas na minha e na sua vida. E na vida de muitas pessoas. Então ele está dizendo. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E ele vem dizendo muitas coisas com relação. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, que na sua estação própria prosperará, dará os seus frutos, tudo que fizer prosperará. Assim é a pessoa que acrescenta na minha e na sua vida. A pessoa que acrescenta na minha e na sua vida vai sempre nos levar para Deus, vai sempre gerar em nós fé, vai sempre nos ajudar quando a gente não estiver bem, vai sempre nos levantar quando a gente estiver caído, não vai ficar trazendo palavras que não vão acrescentar, não vai roubar os nossos sonhos, não vai entrar sorrateiramente na nossa casa para ver somente o que a gente tem, não. As pessoas que têm o caráter de Deus, que receberam a verdade, que receberam a Jesus Cristo e que andam nela, vão prosperar e vão ser bênção na nossa vida, vão acrescentar. Então deixa essa palavra para você. Analise, fique com as pessoas que te acrescentam e peça a Deus discernimento para aquelas pessoas que não te acrescentam, para você ter coragem de retirá-la do rol
da sua intimidade. Mas isso não quer dizer que você não vai ajudar ela com uma palavra, com um versículo, com uma oração. Vai, porque esse é o nosso papel. Nós temos que fazer isso. Nós vamos ajudar com uma palavra, nós vamos ajudar com uma oração, nós vamos quando a pessoa pedir, tá? Não corre atrás não, deixa que Deus vai enviar. Deixa que Deus vai enviar. A pessoa vai vir, você vai orar e tchau. Para estar com você, tem que estar no nível espiritual igual ao teu ou acima do seu. E se não tiver para acrescentar também, retira, afasta-te. Paulo dizendo para Timóteo, e Timóteo, nessa carta linda que deixou para a gente há mais de 2000 anos atrás, ele já vivia isso, e nós vivemos isso no dia de hoje. Nos fala nessa tarde, afasta-te de pessoas que não te acrescentam, porque sempre estão ouvindo a palavra, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Para quê? Para você se resguardar. Para você se resguardar e procurar. Porque quando você retira, fica o vazio, né? Porque eu tô até com o coração. Nossa, isso aqui é até profético. Então, quando você retira pessoas, né, que você tem um vínculo sentimental do seu coração, você precisa acrescentar outras pessoas de Deus. Porque se tiver vazio também, como é que vai ser? Então, procure pessoas de Deus. Procure pessoas que têm algo para acrescentar na sua vida. Procure pessoas de caráter, de personalidade. Pastora, tá difícil sim. Eu não vou mentir para vocês não, tá difícil sim, mas ainda existe. Ainda existe. Se você pedir discernimento ao Espírito Santo, ele vai te dar. E tudo que está no oculto, Deus revela. Deus revela. Então ele vai te dar. Só basta você querer confiar. Bom? Um beijo a todas. Um beijo à irmã Sônia, a missionária Ingrid, a diaconisa Juliana, a pastora Milene, a Fernanda, mas quem que entrou aqui? Verônica, a Emily, Monique, Marcela, tem uma pessoa aqui que eu não conheço, Marluce. Deus abençoe vocês. Minha cunhada Tatiana, missionária novamente. Que Deus abençoe vocês. Bom? Compartilhe aqui no direct com 10 mulheres essa palavra. Porque é um despertamento para mim e para você. Tá bom? Um beijo. Se a trombeta não tocar, até quinta-feira estaremos juntos, tá bom? Beijo.